Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto e hoje eu decidi gravar uma série, o primeiro vídeo de uma série que eu quero fazer para o YouTube, onde eu vou mostrar para vocês como eu estudo e trabalho com Samsung DeX. Eu utilizo essa plataforma porque atualmente eu só tenho esse aparelho para fazer, eu não tenho note, não tenho desktop, e eu precisava encontrar uma forma de trabalhar, estudar, e como eu tinha esse dispositivo, que eu tenho um Note 10, eu me desafiei a fazer tudo aqui, tá? Eu sou estudante de banco de dados, então eu precisava de ferramentas para criar bancos, algumas linguagens de programação, e eu comecei a pesquisar como fazer isso através do meu smartphone. Tudo que eu for fazer aqui, ele é compatível com qualquer Android em tablet ou smart, mas com o Dex a experiência é mil vezes melhor, porque é usado o modo janela que ele oferece. Então você tem uma experiência para trabalhar muito maior e muito melhor do que somente no smartphone simples. Mas quem tem smartphone simples e precisa, pode seguir as dicas sem nenhum problema, tá? Como eu falei, eu sou um estudante de banco de dados e eu precisava de certas ferramentas. E a minha primeira coisa foi como instalar essas ferramentas. Pesquisando, quase não existe ferramentas boas para o Android. E aí eu tive que procurar alternativas. E aí eu encontrei que eu consigo instalar Linux aqui. Antigamente a Samsung tinha um projeto chamado Linux on Dex, que já facilitava. Mas ela foi desativada e aí eu tive que correr atrás de outras formas. Existem N possibilidades de como instalar o Linux aqui. A que eu vou mostrar é que funcionou para mim. Não é melhor, nem é pior, mas é que funciona para os meus projetos. E esse vídeo ele vai ser focado inicialmente nessa base, tá? Para instalar essa base que vai ser que eu vou preparar para o Linux. Um dos primeiros aplicativos que a gente precisa, ele está disponível na Play Store, de graça, que é o Termux. O Termux, ele vai fazer com que a gente tenha um terminal do Linux aqui. Ele é bastante poderoso, o Termux. Se você pesquisar, você consegue fazer N coisas com ele. Ele tem várias formas de trabalhar. Eu já tenho instalado aqui, nem vou precisar instalar. Ele é esse aqui, ele vai abrir essa telinha preta com um monte de comandos. Para quem é familiarizado com Linux, esse aqui não é de se estranhar, mas para quem não é, essa é a primeira tela. Ele lança alguns comandozinhos aqui para atualizar, para procurar, para instalar e alguns para instalar repositórios. Eu posso até futuramente fazer um vídeo sobre ele, explicando mais sobre o Termux, ou qualquer coisa pode pesquisar no YouTube também, que tem vários canais explicando sobre o Termux e são bem completos. O Termux, como eu falei, eu vou utilizar ele para instalar o Linux. O Linux vai ser instalado dentro dele. Ele vai funcionar como como é que eu posso dizer? Um containerzinho, onde eu tenho um sistema aqui, eu posso ter vários sistemas de Linux dentro dele sem nenhum problema. E quando eu quiser utilizar um, eu logo em um. Quando eu quiser utilizar outro, eu logo em outro. E esse sistema que está aqui, ele fica independente do meu Android, tá? Eles não conversam entre si nesse momento. Por quê? Uma porque eu não habilitei troca de arquivos. E uma porque, como eu falei, eles são independentes. Isso aqui é como se fosse rodando virtual, uma máquina virtual aqui. Vamos dizer assim, a grosso modo. Então, eu vou conseguir instalar aplicações aqui, eu posso interagir com aplicativos aqui sem nenhum problema, mas eu vou mostrar isso nos próximos vídeos. Como eu falei, o intuito agora é só instalar o sistema base, que já vai dar uma possibilidade para vocês executarem várias coisas. Depois que vocês instalarem o Termux, a gente tem que fazer uma atualização de pacote e de repositórios com o comando pkg upgrade. Quem utiliza Linux sabe que isso é comum. Você pegou um sistema, atualiza os repositórios para ver se tem alguma atualização de pacote. E atualizando os repositórios é que você consegue ver quais pacotes estão disponíveis. Quando você apertar o pkg upgrade, ele vai vai atualizar os repositórios e ver se tem algum pacote para atualizar. Aqui ele informou que sim. Eu só aperto Yes para confirmar e ele vai baixar para mim o que ele necessita aqui para fazer a atualização e ele segue normalmente, você não precisa interferir em nada. Aqui apareceu, sim, você quer confirmar a atualização do pacote? Sim.
só confirmar. Depois que ele instalar, a gente já está apto para instalar um programa chamado proot distro com o pkg install. Ele é leve, não demora muito. Esse proot distro ele vai trazer uma base Linux para dentro do Tmux, tá? Existem várias formas de trazer uma base Linux para dentro do Tmux. Essa é só mais uma. Existe o Andronix, existem outros da Play Store. Mas pra gente, por enquanto, o proot é o que vai servir, tá? É o que vai fazer a mágica pra gente. Depois que ele instala, eu utilizo o proot distro e aperto list. Para quê? Para que ele me mostre quais são as distribuições que eu consigo instalar aqui. Eu tenho o Alpine, eu tenho o Arch Linux, o Kali, desculpa, porque depende muito, já vi vários nomes, várias pessoas chamando diferente, e tem o Ubuntu. O Ubuntu tem até a versão 18.04 e aqui ele mostra o comando para instalar elas, tá? Alberto, o Arch Linux, por exemplo, e o Ubuntu tem diferença? Tem. Primeiro que o Arch Linux tem um gerenciador de pacote do Pacman. E o Ubuntu é baseado no do Debian, que é o apt. Então já entra uma diferença aí. Outra que o Arch ele é mais voltado para usuários avançados. Então você vai ter que fazer muita coisa na mão. E se você não conhece muito Linux, sistema Linux, é preferível que você utilize o Ubuntu. Por quê? Porque o Ubuntu ele é mais prático, tá? Ele é mais simples e ele faz algumas configurações já para você, tá? Então é preferível e o que a gente vai utilizar aqui é o Ubuntu, tá? Outro ponto que eu escolhi é porque ele economiza espaço no disco, porque ele vai instalar apenas 25 megas, depois ele vai baixar 25 megas para instalar. O Arch ele instala 400, 500, um sistema mais completo, tá? E para quem não tem muito espaço em disco no celular ou no tablet, isso pode fazer muita diferença, tá? Porque a gente vai instalar um sistema e vai instalar aplicações para o sistema aqui. Então, o espaço em disco é muito importante. Então, vamos lá. Eu vou instalar o Ubuntu com um simples comando proot distro install Ubuntu, que é esse comando aqui, com o nome que ele está me mostrando aqui no alias. E pronto. Ele vai vir aqui, ele vai lá no repositório dele, vai fazer o download da imagem. Como eu falei, o Ubuntu é pequeno, provavelmente a net, a imagem de internet ou a Core, que ele vai fazer o download aqui. Então, esse aqui pra gente é o princípio. E assim que ele instalar, que não demora muito, ele já vai mostrar a você como logar, tá? E eu vou simplesmente repetir esse comando aqui, ó, proot distro login Ubuntu. E pronto, eu já estou acessando o Linux aqui dentro do sistema Android. E, Alberto, o que significa isso? Significa que você pode instalar várias aplicações Linux aqui, como linguagem de programação, as aplicações para rodar, que depois eu posso explicar também, fazer uma conexão remota e como eu falei, vai abrir uma possibilidade para você trabalhar muito grande. Quando a gente instala o Ubuntu, que a gente dá o proot distro login, na primeira, eu sempre vou recomendar isso. Para quem é usuário Linux, você já sabe, mas para quem não é, a gente também atualizar os repositórios, tá? E a gente, como a gente já está dentro do Linux, a gente tem que dar o apt update. E aí ele vai nos repositórios do Ubuntu e ele vai fazer o download dos repositórios, vai informar quais pacotes estão disponíveis para instalar, aquele que o usuário, quem é usuário Linux já está familiarizado com isso. E quem não, sempre dá apt update, porque ele tem que ir nos repositórios atualizar e buscar as informações do pacote lá, tá? Aqui é uma coisa muito importante para quem é usuário do Linux você já perceber. A gente está trabalhando numa plataforma em cima de um smartphone Android que tem uma arquitetura diferente, tá? E aí é interessante que você, se for pegar programas da internet, eu quero pegar um .deb, se atente a essas arquiteturas, tá? Porque isso faz diferença. A arquitetura RM64, ela tem uma gama de pacotes muito grande, tá?
Eu acho que não tanto quanto a do AMD64, mas para quem é estudante de tecnologia, TI, programação, essas coisas todas, não vai sentir diferença nenhuma. Então vamos lá. Eu já tenho aqui, eu já atualizei o Ubuntu, já apertei update. O que eu consigo fazer aqui? O que você quiser instalar, depende de você. Por exemplo, se eu quiser ver se tem o pacote aqui do MariaDB ou MySQL, vamos dizer. Eu dou apt search e vejo aqui o nome que está para mim. E aqui está falando, ó, tem um client, mostra as versões, mostra todas as informações como se você tivesse um sistema lá do Linux comum. Se eu quiser pesquisar aqui Python 3, vamos ver qual é a versão que tem no repositório. Deixa eu ver aqui, ó, 3.9. Então eu já consigo instalar essas linguagens, eu já consigo instalar algumas coisas aqui para que a gente consiga brincar de programação aqui dentro do Samsung DeX. Eu vou mostrar uma outra coisinha que é simples. Esse aqui, como eu falei para você, aqui a gente não tem acesso aos arquivos daqui como daqui. Tanto que, se eu listar, ele não vai aparecer nada. Primeiro que eu estou dentro do repositório root, tá? Opa. ls-n, peraí, opa. Então eu estou dentro do repositório root, tá? Eu consigo ver isso. Se eu der um cd barra, para quem é usuário do Linux, consegue ver todos os arquivos do sistema. Assim, ele fica meio esquisito para quem não quiser simplesmente rodar comando. A gente pode melhorar um pouquinho aqui. E como assim? Eu utilizo um gerenciador de arquivos chamado MC, vamos dizer assim, MC. Mas existem vários. Você pode pesquisar qualquer gerenciador de arquivos que utilize, que rode através do terminal. E isso pode parecer besteira, mas aqui esse gerenciador para mim ele já facilita muitas coisas quando eu quero ver arquivo, copiar arquivo, mover arquivos de um dado para outro. Como eu falei, o usuário sempre vai ser root aqui. E se você... Alberto, tem problema? Não, porque a gente está dentro de um container, vamos dizer assim, um sistema. É diferente de se você estiver utilizando seu notebook com Linux no ambiente lá total que você utiliza no seu dia a dia. Aqui não, aqui se der algum ruim eu posso excluir, deletar, fazer tudo de novo. Como eu instalei, como eu falei, quando a gente instalou o Ubuntu, ele vem um pacote básico. Então, se eu instalar um pacote, pode ser que eu tenha que fazer algumas configurações. Mas essa configuração é bem simples. Aqui ele está me pedindo até para setar e informar o local. Uma configuração local. E eu informei que aqui que eu estou é América, São Paulo, que é 134. Que é o local que é o local próximo que eu estou. E aí ele vai instalar aqui para você, vai configurar. Como eu falei, isso aqui para quem conhece Linux, se utiliza, já está familiarizado. E aí eu instalei um gerenciador, tanto que se eu rodar ele aqui no terminal, pronto, eu já tenho um gerenciador que eu consigo ver as pastas melhor. E ele aqui já tem uma opção que eu consigo utilizar o mouse para clicar, eu consigo configurar muitas coisas aqui, então esse gerenciador, por mais que seja texto, já me facilita. E a pasta, quando eu logo, geralmente é essa daqui, do usuário. Eu estou logado como root, então a minha pasta home, ou do usuário minha, seria essa root, tá? Então, tudo que eu fizer vai ser salvo aqui, nessa pasta. Eu consigo copiar para outros, se eu quiser, consigo criar, dar um mkd aqui, deixa eu ver, criar uma pasta teste. Ele criou aqui uma pasta teste para mim, então eu consigo utilizar já fazer programas comuns, comandos do Linux aqui. Porque eu já tenho uma base, um sistema para poder brincar. Como eu falei, os arquivos que estão aqui, eles por enquanto não passam para cá, e nem o daqui para cá. Mas existe alguma forma de fazer isso? Existe. E eu vou mostrar aqui para vocês agora, só para facilitar. Eu vou sair, apertar Exit para sair do login do Linux e voltar para a tela inicial do Termux, tá? Deixa eu ver aqui, Clear. E vou voltar para a tela inicial do Termux. Aqui eu vou dar um Termux Setup Restore. Esse comando aqui ele vai pedir uma permissão
ele vai fazer com que eu tenha acesso aos arquivos aqui. E aí, se eu até um comando ls, eu consigo ver que tem uma pasta chamada storage, sei lá como é que se diz isso em inglês. E aí, o que eu faço? Eu posso voltar para o Linux, pergunte distro, login, Ubuntu. Se eu utilizar o MC, que é o MC, sei lá, como vocês quiserem chamar também, eu consigo acessar o gerenciador. E aqui eu consigo ver as pastas que eu estou logado no root. Se eu quiser vir nos dois pontos, que é como se fosse voltar, eu tenho essa lista de pastas do sistema. Aqui eu tenho uma chamada sdcard. Ele é simples, esse nome é bem fácil de gravar. E aqui eu já consigo ter acesso aos programas ou os arquivos que está aqui no meu Android. E eu consigo fazer essa troca de arquivos, tá? E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, eu posso criar um arquivo aqui e simplesmente abrir aqui para programar, indicar o caminho do sdcard que está aqui, e eu programo. Então isso gera facilidades para você. Como eu falei, só com isso daqui já abre uma possibilidade, uma gama muito grande, tá? E eu espero que esse vídeo, como introdutório, sirva para vocês se desafiarem e ver o que vocês conseguem fazer aqui, tá? Só lembrando que ao termo fechar tudo, sair, e eu abrir o termo de novo e quiser logar, eu tenho que ir utilizar o comando root distro login e o nome da distro que eu instalei. E pronto, eu já voltei a acessar o Linux, tá bom? O vídeo de hoje fica por aqui. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a como instalar o CodeServe, que praticamente para quem usa o VS Code vai ser o VS Code, entre aspas, vamos dizer assim, no Linux aqui. Você vai conseguir utilizar ele para programar aqui como se você estivesse utilizando uma tela lá no seu Note, tá? Utilizando o Termux também. Então eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês e deixem nos comentários o que eu posso explicar, o que eu posso tentar ver, porque eu não sou um expert, mas o que eu puder trocar de conhecimento e eu ganhar também será interessante aqui para o canal e para a gente mesmo crescer juntos aqui. Fica até a próxima.